paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor aos irmãos, às pessoas que nos ouvem. Agora são exatamente 6 horas da manhã, para quem usa o horário de Mato Grosso do Sul, 7 horas da manhã, para quem usa o horário de Brasília. Eu quero compartilhar hoje uma palavra muito rápida com os irmãos, com as pessoas que nos assistem. Nós já estamos aqui na nossa comunidade, orando ao Senhor. Esse horário é o horário que a gente determinou essa semana que nós estaremos buscando a face do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra rápida hoje com você. Lucas capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. E o diabo, levantando-se de um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, isso tudo será teu. E Jesus respondeu e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Amados, eu quero compartilhar essa palavra com você nessa hora, que fala da tentação de Jesus. Muita gente conhece essa passagem. Quando Jesus estava, a Bíblia diz que após o batismo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para exatamente passar pelo primeiro teste ali, a provação. Naquela hora, naquele momento, ele jejuou 40 dias e 40 noites. É claro que isso é sobrenatural. Se fosse um homem comum, provavelmente não conseguiria jejuar dessa forma, dessa maneira. Mas Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, nasceu, foi gerado em carne para sofrer as nossas dores, para conhecer. Deus é tão justo, irmãos, que às vezes as pessoas falam: não, mas é muito fácil para Deus, porque Deus é Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas Ele envia Jesus a ser gerado como carne, para passar pelas mesmas aflições que nós passamos, passou por perseguição da mesma maneira. Ele se cansou na sua jornada, na sua caminhada dentro do corpo humano. Ele passou teve sede, ele teve fome. É o sentimento nosso, humano, em um Deus que foi gerado em carne, para viver isso, para quando chegar naquele dia. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, por isso que Ele advoga ao Pai, porque Ele passou por aqui e Ele sabe exatamente como é as nossas aflições aqui nessa terra que nós vivemos. Entenda que naquele momento, Jesus, ele teve fome, ele teve a necessidade. Então o inimigo das nossas almas se apresenta diante dele, bem no momento, talvez seria um momento de dificuldade de Jesus, um momento, o instinto do ser humano, um dos instintos mais fortes, o instinto é a fome, é a sobrevivência, comer, é manter o seu corpo vivo. E naquele momento, talvez um dos momentos mais difíceis, o inimigo ele aparece, se materializa diante de Jesus e começa a falar com Cristo, dizendo: se você é o Filho de Deus, por que você não pega esse pão aqui, essa pedra, e transforma em pão para suprir toda a sua necessidade? Então ali foi lançado um desafio para Jesus naquela hora.
E é nos momentos mais difíceis da nossa vida, é nos momentos de mais complicação que nós temos na nossa vida, é que o inimigo da nossa alma, muitas das vezes, ele se apresenta. É nos momentos que nós estamos fracos, debilitados. Então entenda você que quando você estiver passando por alguma dificuldade, as situações, elas podem surgir pratos para você. Quando você passa uma situação difícil dentro do seu relacionamento conjugal, é aí que os pratos vão aparecer. É aí que vai passar aquele rapaz, aquela moça, vai chegar alguém tão gentil que você vai falar assim, puxa vida, o meu cônjuge me trata dessa forma e a pessoa ali, o fulano é tão meigo, é tão isso, é tão aquilo. São pratos que são colocados. A Bíblia nos ensina a resistir aos dias maus. Isso acontece em todas as situações da nossa vida. Muitas das vezes nós estamos com a bênção nas nossas mãos. Mas às vezes por causa de um pequeno período de espera, às vezes até mesmo dentro de um contexto cristão, você vem orando por uma situação, você vem passando, e talvez no momento mais difícil da sua vida, é onde que o inimigo se apresenta e diz para você, não adianta mais servir ao Senhor, não adianta esse negócio de igreja, esse negócio de palavra, isso aí não está virando em nada para você, a sua vida está da mesma forma, está da mesma maneira, para você desistir, porque era isso que ele queria que Cristo fizesse. Então entenda você que quando você está no momento de fraqueza, é onde que muitas das vezes ele aproveita de uma oportunidade. Mas Jesus, ele tinha convicção do que ele estava fazendo naquele momento. Um dos segredos da vitória é nós termos a convicção daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós queremos para a nossa vida como cristãos. Se você tem convicção que Deus tem algo na sua vida, se você tem convicção que Jesus tem algo para você, que você não nasceu ao acaso, você não é um produto do destino, como muitos acham. Não, você nasceu com propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Se você crê nisso, você tem que continuar firme no teu objetivo. Não desista do Senhor, não desista daquilo que Deus te deu nas tuas mãos, das suas conquistas. Continue lutando e orando e buscando a presença do Pai. Não desista de ser feliz, e a felicidade ela tem um nome. Esse nome é Jesus Cristo. A alegria que o mundo dá é passageira. A alegria muitas das vezes que as pessoas nos dão é passageiro. Porque quando nós estamos só, aí nós entendemos realmente se somos felizes ou se não somos felizes. Quando o nosso peito se enche ali, talvez de um vazio, aí a gente determina se nós somos felizes ou não quando estamos sozinhos. Mas quando Cristo vivo habita dentro do nosso coração, ainda que a situação se torne contrária, a felicidade, o sorriso, a empolgação de viver, a vontade de vencer, ela sempre vai permanecer na sua vida. Irmãos, Jesus, ele foi tentado no momento de muita dificuldade, estava com fome e com sede, mas ele tinha objetivo e propósito. O que tem sido o teu propósito? Ele tinha um propósito, e naquele propósito, mediante aquele chamado, mediante aquela missão que ele tinha para cumprir, ele disse, não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Porque a palavra de Deus, ela faz com que o nosso coração se encha da alegria do Senhor quando nós começamos a conhecer ao Senhor de uma forma mais íntima, mais perto, de uma forma mais real. Então entenda, meu irmão, nessa manhã, que Jesus ele teve um objetivo e nos deixou por exemplo. Que mesmo quando nós estamos em tempos difíceis, em tempos de batalha,
nós podemos vencer. Mesmo quando nós nos sentimos fracos, se nós estivermos em Cristo, estaremos fortes. Entenda que também Ele não vai desistir. O inimigo das nossas almas, ele não desiste. Ele tenta de uma forma e não dá certo, ele vai tentar de outra, porque esse é o trabalho dele. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, tirar, roubar os nossos sonhos, roubar os nossos projetos. Mas nós também não vamos desistir. Não desista. Entenda que às vezes há batalhas nas nossas vidas, mas o Senhor, Ele tem nos garantido a vitória ali na cruz do Calvário, quando derramou o teu sangue e nos ligou de volta ao Pai. Isso é algo tão real dentro da nossa fraqueza, dentro dos momentos difíceis que nós passamos. E uma vez Jesus andando, ele viu uma figueira, não era tempo de figo, e ele teve fome. Já com os discípulos, depois desse episódio, e ele teve ali fome, e ele olha para aquela figueira, e não havia figos, porque não era tempo de figo. Então ele amaldiçoa aquela figueira e ela seca imediatamente. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei meio cabulado com isso, porque Jesus, Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conhece todas as coisas. Ele que esteve na criação, junto com Deus Pai, ele sabia, ele sabe de todos esses propósitos, nessas questões de tempo. Não era tempo de figo. E eu fiquei pensando, se o Senhor Jesus sabia que não era tempo de figo, por que então ele amaldiçoou aquela figueira? Qual que era a lição que ele estava nos ensinando? E eu consegui compreender da parte de Deus que não era tempo de gerar fruto, mas para nós, mesmo em tempos que talvez não sejam tempos de gerar frutos, nós precisamos gerar frutos dentro e fora de tempo. E que toda a raiz, ou que toda a árvore, ou que todo galho que está ligado na videira, e essa videira chamada Cristo, todos que estão ligados nele, produz o seu fruto dentro e fora de tempo. Ou seja, nas dificuldades, nas lutas, nós também podemos produzir. Nós podemos produzir porque nós não vem de nós mesmos. Se nós estivermos ligados em Cristo, o fruto vem dele. Como eu disse ontem na mensagem que nós ministramos pela manhã, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, ele nos enche da alegria do Senhor. Ele nos faz conhecer a Cristo. Ele nos leva até a Cristo. É Ele que habita em nós. Diz a palavra que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, que nós precisamos gerar frutos dentro de tempo e fora de tempo. Nós precisamos gerar fruto na alegria e nós precisamos também gerar fruto na dificuldade. Porque nós não estamos ligados em qualquer um, a não ser no Deus vivo, através de Cristo Jesus, pela revelação do Espírito Santo. Amém? Quero compartilhar essa palavra rápida com você agora nessa parte da manhã. Eu quero agradecer a presença do irmão Lucas, que está orando conosco nessa manhã. Nós estamos aqui todas as manhãs, aqui na comunidade Adoração em Fogo, a partir das 6 da manhã desta semana, nós estamos orando ao Senhor na parte da manhã, pedindo ao Senhor por um avivamento. Nós estamos orando especificamente por um avivamento da parte do Senhor para a igreja, para a sua vida, meu querido, para este tempo, para este país, para esta cidade, para as igrejas, não só para a comunidade Adoração em Fogo, mas para as nossas irmãs espalhadas aqui nesta cidade, os nossos pastores, amigos, companheiros do Evangelho que estão pregando a palavra da verdade. Eu quero aqui também mandar um abraço aos pastores, amigos, homens de Deus desta cidade. Continue, meu querido, firme, não desista, não fraqueje, continue orando, continue buscando. Ore por avivamento na tua igreja também, porque um novo tempo está surgindo para nós, para os irmãos, para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes, para os homens e mulheres de Deus deste tempo. Deus tem preparado todas estas coisas.
esta mensagem que eu quero deixar para você, resumindo ela, é que nós precisamos prosseguir na caminhada e na jornada. E que diante desta jornada haverá dificuldades. E diante desta jornada, muitas das vezes o inimigo vai se apresentar com pratos perfeitos para nos desviar nos nossos focos, da direção daquilo que Deus nos deu, do caminho da verdade, dos nossos relacionamentos, da amizade com Deus, da tua igreja. O inimigo ele vai lançar várias setas ao ponto de você não conseguir mais ver a Cristo. E você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes. Porque você antes não vivia como um homem natural. Você vivia como um homem espiritual. O seu negócio era com a presença de Deus. Você vinha aos cultos e você logo dobrava-se diante do Senhor, abria o teu coração, o louvor começava, você se derramava diante do Senhor, as lágrimas pingavam e a alegria no seu coração, ainda que passasse por muitas dificuldades, ainda que o inimigo te acusasse por qualquer coisa, mas você sabia que o sangue de Jesus Cristo poderia te cobrir de todo pecado e você tinha uma vida, mas de repente você parou de olhar para a cruz de Cristo. Você deixou as coisas do mundo, o diabo começou a lançar pratos, muitas das vezes nas redes sociais mesmo, muitas das vezes nas situações dentro do celular, e você não teve a persistência conforme a palavra do Senhor nos ensina aqui com esse texto, com essa lição de Jesus dizendo não a Satanás, dizendo não, eu vim para cumprir, eu vim para apresentar o reino do meu Pai sobre esta terra, e dentro deste propósito, eu não abro mão deste propósito. E quando Satanás não desiste, se tenta de uma forma, tenta de outra, pega Jesus, leva Jesus para um lugar e mostra os reinos da terra, falando, eu tenho domínio sobre os reinos da terra. Na verdade, o supremo domínio sobre todas as coisas vem do Senhor, nosso Deus. Mas eu entendo também, tenho uma compreensão da parte do Senhor, pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que por um pequeno tempo, foi-lhe dada uma autoridade para afligir as nações dessa terra. E ele começa a falar, eu te darei o reino tal, eu te darei isso. Quantas vezes as pessoas se vendem por qualquer coisa para alcançar os seus objetivos físicos, os seus objetivos materiais. Não é tempo de se vender para os pratos do inimigo. É tempo de conquistar em Cristo. Amém? Deixa essa palavra para você. E quero fazer uma oração nesta manhã, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, eu oro agora, Senhor, pela tua igreja na face da terra, pela comunidade Adoração e Fogo, que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida dos irmãos, Senhor, queimando. Nós oramos por um avivamento, Senhor. Um derramamento do teu Espírito Santo, porque o Senhor não é limitado, o Senhor sempre tem mais para nós. Então, Senhor, nesta hora, eu oro pelo um derramamento do Espírito Santo, um avivamento sobre as igrejas de Chapadão do Sul, sobre a vida dos líderes, dos pastores, sobre, meu Deus, esta comunidade que o Senhor deu ao pastor Lindomar a direção e juntamente conosco, para nós apresentarmos o Senhor diante deste povo. Então, Senhor, nós pedimos por um avivamento sobre este lugar, pedimos, Senhor, que o Senhor entre com providência nos empregos desta cidade, que o Senhor aviva, meu Deus, em todos os setores, que o Senhor levanta, Senhor, o caído, que o Senhor dá força ao cansado, aquela pessoa que, quem sabe, pensou em desistir do Evangelho, aquela pessoa que está desanimada, Senhor, no seu lar, na sua casa, que a presença do Senhor o visite. Porque se o teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, não fizer esta obra, Senhor, as nossas palavras serão em vãs. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, peço, Espírito Santo, que visite o coração destas pessoas, quebra as correntes do inimigo, Senhor, e traga, meu Deus, as pessoas para ouvir a tua palavra e se fortalecer no Senhor e conhecer a ti.
Espírito Santo, nos revela Cristo nosso Senhor, porque nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo para que possamos alcançar ao Pai através de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, que Deus abençoe você, o seu trabalho, o seu dia, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aqui na quinta-feira, a partir das 20 horas, Brasília, um grande culto de milagres e libertação da parte de Deus. E nós vamos orar pela sua vida, ungir a tua vida aqui nesse lugar e determinar a bênção. Se você está com algum problema, não importa qual, se você está com alguma dificuldade, se você tem um sonho, um projeto, se você tem algo a apresentar diante de Deus, venha no culto de quinta-feira. Nós estaremos orando por cura, milagres, libertação. Nós estaremos determinando a bênção do Senhor sobre a sua vida, pois eu creio no Deus do sobrenatural. Amém, querido? Então, está aí o convite para você. Que Deus abençoe sua vida e te dê nessa manhã, neste dia, um dia abençoado para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, que Deus abençoe, Senhor. Aleluia.